Horizonte, para todo o Brasil. Bom dia para você que nos acompanha, uma alegria chegar até a sua casa. Seja bem-vindo também ao programa Manhã Viva de hoje. Nós vamos refletir um pouco sobre um assunto que está em alta já há algum tempo. Infelizmente, muita gente tem sofrido de depressão. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, entender o que é a depressão, como identificá-la. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe o Dr. Ismael Sobrinho, que já está aqui na nossa sala de entrevista. Daqui a pouquinho ele vai conversar conosco. No programa de hoje nós também temos receitas, 2 receitas especiais. Ela também está de volta aqui no Manhã Viva, a Adriane Victor. Bem-vinda, Adriane. Obrigada, bom dia. Alegria recebê-la. A Adriane hoje vai fazer 2 receitas especiais para nós. Já está aí na internet, no Facebook do Manhã Viva, uma foto dos ingredientes para você identificar o que a gente vai ter. Eu deixei uma dica, gente, já de quais são as receitas. Então participe conosco também pelo Facebook do Manhã Viva. Tá aí a foto dos ingredientes no Facebook para você deixar também a sua participação e a sua pergunta para o Dr. Ismael Sobrinho sobre depressão. Você conhece alguém que já sofreu ou sofre com depressão? Você já superou isso? Você vive? Você está em dúvida? Qual que é a experiência, a realidade? Tem alguém próximo de você? Participe conosco também, mandando para nós a sua pergunta, a pergunta aqui para o Dr. Ismael. Então a gente já vai começar, né, a nossa conversa com ele, porque tem muita coisa para falar de depressão. Dr. Ismael, bem-vindo. Eu que agradeço o convite, né? Bom dia aos nossos telespectadores. É um tema muito pertinente porque é difícil que alguém que nos esteja assistindo não tenha passado por depressão ou tenha tido alguém próximo com depressão. E nem sempre as pessoas sabem como abordar, como ajudar ou como ver ali sintomas iniciais de depressão. Então, é uma doença que, apesar de comum, ainda carrega muitos preconceitos e eu creio que o programa vai ser bem interessante para quem está assistindo. É interessante já começar, então, dizendo que é uma doença. O senhor já falou, né? Então, é uma doença, a depressão, porque às vezes muita gente pensa, não, é besteira, é frescura, a pessoa, né? Por que ela não reage? Por que ela não toma iniciativa, não faz alguma coisa? Então, é classificada realmente como uma doença, doutor Ismael? Nós temos estudos que chegam a mostrar que talvez 1 em cada 5 pessoas podem ter depressão ao longo da vida. E como você disse, o preconceito é grande, o deprimido ele é visto como alguém que está buscando um ganho secundário, ou que ele está deprimido porque ele não gosta de trabalhar, ou às vezes porque ele não tem fé. Infelizmente, algumas pessoas escutam também que a depressão não é um sinal de que a pessoa tenha Deus. E todos esses tabus, eles têm que ser quebrados, porque a depressão ela é uma doença que envolve, sim, fatores físicos, envolve fatores emocionais e também nós acreditamos que também envolve fatores espirituais. Mas já de modo inicial a gente colocar isso, deixar bem claro de que realmente é uma doença que ela precisa ser tratada, já vai fazer com que muita gente saia desse tabu e busque realmente uma ajuda. É interessante isso que o senhor trouxe também, que às vezes relaciona a quem não tem fé, a quem não tem Deus. E é muito interessante a gente falar disso, porque nosso público é um público católico, as pessoas que acompanham a Canção Nova, na sua grande maioria, né, são pessoas de fé, pessoas que acreditam em Deus, e muitas também são vítimas da depressão. Então, tem pessoas que rezam, que acreditam em Deus, que têm fé e também sofrem de depressão. Então, isso é real. É real, tanto que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela tem ali nos seus ensinos vários homens de Deus que passaram por momentos de depressão. Se nós vermos a Bíblia ali no Antigo Testamento, tem um profeta que chama Elias, que era um homem super usado por Deus, uma pessoa de oração. E a Bíblia diz que ele entra em depressão e ele chega a pedir a Deus para o levar. Então, a depressão não significa que a pessoa que tenha Deus, que faça as suas orações, a pessoa que leia a Bíblia, isso não quer dizer que essa pessoa não possa passar por depressão. Né? A depressão ela não escolhe raça, classe social e nem mesmo religião. É óbvio, e a gente pode falar no futuro, no final do programa um pouco sobre isso, como que a fé ela pode ajudar na recuperação. Isso que eu ia fazer agora. Por outro lado, né, a fé e a experiência com Deus espiritual também ajuda. Mas nós não podemos excluir as pessoas que têm fé de passar pela doença. Né? Assim como as pessoas que têm fé, elas têm doenças do coração, do rim, do pulmão, elas têm problema de visão. As pessoas vão ao gastroenterologista porque elas não vão ao psiquiatra olhar a depressão. Porque, infelizmente, há esse preconceito de que
as pessoas religiosas, elas são imunes à doença, o que não é verdade. Não é verdade. Então, Ismael, qual a diferença de depressão e tristeza, né? Como identificar essa passagem? Porque todo mundo fica triste, tem momentos, né, de deprimidos, assim. A gente tem uns momentos, né, que a gente está triste, está mais isolado, está mais quieto. Mas como identificar que é depressão ou não? Quando que passa a ser depressão, essa tristeza, sei lá, maior? A sua pergunta é muito interessante. Infelizmente, Verônica, a gente vive uma época em que as pessoas não querem sentir tristeza, né? A própria Bíblia diz que há uns momentos de tristeza que eles são importantes para o crescimento das pessoas, tanto emocional quanto espiritual. E a nossa sociedade, ultimamente, ela quer ficar livre da tristeza a todo custo. Então, todo mundo quer simplesmente tomar uma medicação e não quer trabalhar os problemas e os conflitos que elas estão vivendo. A depressão, então, ela não é só marcada por um sentimento de tristeza. Primeiro que a tristeza da depressão ela é persistente, ela não dura 1, 2 dias, uma semana. Se considera uma tristeza de pelo menos 15 dias, mas o que a gente vê na prática são tristezas que duram muito mais. E não é só aquele sentimento de angústia e tristeza, a perda de energia, perda de prazer, ou seja, a pessoa para de perder o interesse nas coisas que ela gostava. Então, se ela gostava de ir à igreja, ela não quer mais ir à igreja. Se ela gostava de sair com os amigos, ela não quer mais ir com os amigos. A energia fica muito baixa, ou seja, é uma tristeza que você acorda cansado ou fica desproporcionalmente cansado ao longo do dia. E outros sintomas que a gente pode colocar, por exemplo, a depressão afeta o sono. Ela pode dar tanto sono excessivo, a pessoa ficar dormindo muito, quando dá insônia. A depressão pode tirar o apetite da maioria dos pacientes, ou pode até aumentar o apetite. A depressão pode alterar a memória, a concentração, a atenção. Então, não é simplesmente afeta toda uma a vida tristeza. da pessoa, A depressão ela é uma síndrome com vários sintomas, onde a tristeza é apenas um componente. Mas, normalmente, o deprimido ele tem uma tristeza persistente e uma tristeza hiperdimensionada. O que é isso? Isso é muito importante quem nos assiste entender. A pessoa que tem depressão, ela tende a hiperdimensionar as coisas ruins, ou seja, aquilo que é ruim ela acha que é muito pior do que é, e hipodimensionar as coisas boas. Aquilo que é bom na vida dela ela não consegue enxergar. Então é uma doença muito mais complexa e ampla do que essa tristeza do dia a dia. E a gente tem que saber diferenciar porque Deus vai permitir momentos de tristeza para que a gente cresça, para que a gente amadureça e que a gente possa superar os problemas da vida. Ótimo. Antes da gente continuar a nossa conversa com o doutor Ismael Sobrinho, tem muita coisa para falar de depressão. No programa de hoje ele vai ficar o tempo todo com a gente, então até na receita a gente pode dar uma interagida com ele. Mas agora nós vamos conhecer a história de algumas pessoas que passaram pela depressão por causas e motivos diferentes. Então vamos acompanhar. Perda, angústia, desespero, tristeza, medo, dor, amargura, desencanto, solidão. Tem uma angústia que, parece que você vai, que você vai morrer. E eu sentia falta de ar, não conseguia voltar a dormir e meu coração acelerava muito. A depressão é uma doença psicológica que afeta o corpo e o humor da pessoa. Ela tem vários estágios que, na maioria das vezes, se caracteriza por sintomas que interferem diretamente no humor, na alimentação, nos relacionamentos e no trabalho. Rogéria, você sabe dizer quando que essa depressão começou e o que desencadeou? Na verdade, essa depressão veio do nada. É coisa assim, de começar uma solidão, uma angústia, um medo. E dava aquele aperto no coração. Eu comecei a sentir isso muito. E eu fui vendo que era o início de uma depressão, nem seria a depressão. Seria o início de uma depressão. E eu comecei a observar mais, a querer saber o que estava acontecendo. Porque eu sou uma pessoa super ativa, eu pratico esportes, eu sempre fui muito de igreja. Uma doença silenciosa, um sentimento cada vez mais comum. A depressão tem levado cada vez mais pessoas aos consultórios médicos em busca de apoio psicológico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 5% da população mundial sofre com a doença. Já no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, esse número é ainda maior. 10% dos brasileiros são atingidos pela depressão.
Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em 3 diferentes graus: leves, moderados e graves. A solidão é um motivo também, só que com o tempo você acostuma com a solidão. Então eu não sei se pode ser por causa da solidão ou porque é o mal do século, eu acho, sabe? Qualquer um pode sentir, qualquer um pode vir, é uma nuvem negra que vem na cabeça e, sabe, você não consegue controlar. A depressão pode ocorrer em qualquer fase da vida, na infância, na adolescência, na maturidade ou na velhice. Entre os sintomas estão a tristeza, o desânimo e a falta de prazer em atividades que antes eram prazerosas. Mas só que eu acho que o que a gente sente, ninguém vai entender, entendeu? A gente pode falar do problema, mas o que você sente não é o que o outro que acha que você sente, entendeu? Então é uma coisa, eu sempre falo, é inexplicável, ninguém pode explicar isso. A Hilda teve depressão pós-parto e conta como viveu a doença. Eu não tinha disposição de fazer as coisas. Então, quando eu cheguei um dia na pia, sempre gostei muito de fazer as minhas coisas de casa. Que eu cheguei na pia da minha cozinha para lavar as louças e não tive condições, comecei a chorar. Então, eu percebi que realmente algo estava errado e que eu tinha que procurar uma ajuda. Ela diz que a acolhida da família em meio à depressão fez toda a diferença. Meu marido é uma bênção na minha vida, me ajudou demais, sempre muito presente, entendendo, me acompanhando nos médicos, a minha família também, no momento que eu precisei ir para a casa da minha mãe, porque era arriscado eu ficar sozinha, até porque envolvia uma criança pequena. Senti muito acolhida, eu não conseguia mesmo fazer muitas coisas no início, então elas me apoiavam, minha irmã veio ficar comigo aqui mais um tempo também quando precisou. Então o que eu conseguia fazer dele, eu só fazia dele mesmo, o resto normalmente era alguém que me ajudava. Então a importância também de estar procurando a ajuda médica e não ter preconceito quanto à medicação controlada, que isso não quer dizer que a gente vai usar para o resto da vida. Né? Pode ser por um período, aí o profissional vai decidir. Né? Então, não deixar de procurar ajuda, uma boa leitura, para ocupar a mente. Né? O exercício físico ajuda demais, porque te dá um novo ânimo para você continuar as suas atividades. E o que me ajudou muito na questão da leitura foi o livro do padre Marcelo Rossi, né? Depressão, que eu ia lendo os capítulos e sempre retomando a oração do primeiro capítulo. Né, a canção nova, na época eu estava passando um acampamento que era de cura e libertação e o tema era mais forte, era o meu libertador. Hoje ela se sente aliviada e orgulhosa em perceber que superou a doença e voltou a ver a vida com um novo olhar. Hoje eu sinto que superei a depressão, eu estou sentindo prazer em cuidar do meu filho, é uma alegria, meu filho é um milagre na minha vida e caminhar assim, seguro na mão de Deus, caminhar em oração e fazendo também aquilo que os profissionais da saúde nos orientam. Muito bom, um abraço para as participantes que tiveram a coragem de testemunhar e nós temos a alegria de ver, né, que tem cura então, que é possível superar. Doutor Ismael, a gente pode usar essa expressão assim de cura ou é um tratamento contínuo? Sim, sim, até parabenizar as duas porque elas demonstraram muita sabedoria e muito equilíbrio ao buscar o tratamento. Infelizmente algumas pessoas ficam protelando e elas parecem que logo no início já buscaram uma solução e um suporte de diversos meios. Na verdade, a gente pode falar em cura sim, mas a primeira coisa a gente tem que entender um pouco do que seriam as causas da depressão. Os dois casos são interessantes porque a nossa primeira participante, ela teve depressão sem um motivo aparente, ela descreve um momento onde ela não teve um fator que desencadeou. E a outra já descreve um episódio de depressão que se iniciou no pós-parto. Isso é importante porque... Mesmo quando a pessoa não consegue identificar, ela tem uma raiz que a pessoa não sabe ou ela pode realmente acontecer sem uma razão específica? Calcula-se, em média, que até 50% a 60% dos episódios de depressão, a gente não tem um fator que vai desencadear aquele episódio.
Isso é importante porque sempre as pessoas têm uma ideia assim, ah, mas a pessoa tem uma vida tão boa, ela não tem problemas, ela não passa luta financeira, os filhos estão todos bons. Isso não exclui a possibilidade das pessoas terem depressão. Há depressões que elas são muito biológicas, ou seja, para quem nos assiste, de uma maneira bem simples, nós temos substâncias químicas no nosso cérebro que são como se fosse uma gasolina que fizessem o cérebro funcionar. A medicina chama essa substância de neurotransmissores. Então, quem nos assiste já ouviu falar em serotonina, em dopamina, em noradrenalina, mas a serotonina é a principal e ela é a mais estudada. Depois até a gente pode conversar aqui sobre isso, porque tem até alimentos que são interessantes para ajudar na produção de serotonina. A atividade física, atividade física e tudo. Então, esse déficit de serotonina, em algumas pessoas, ele vai acontecer sem que haja um fator de estresse que vai causar. Há depressões que são genéticas, isso é importantíssimo. Há famílias de pessoas que, por fatores genéticos, elas já nascem com predisposição. E aí vem, por exemplo, a pessoa passa por um problema financeiro prolongado, um problema no casamento, um estresse com o filho. Essa sobrecarga crônica vai fazer com que o cérebro ele tenha que trabalhar num estresse mental muito grande e isso também pode, em algumas pessoas, desencadear um quadro depressivo. E há depressões específicas, por exemplo, a depressão pós-parto, que ela acontece, como foi a nossa segunda participante, porque o pós-parto, a mulher tem uma mudança hormonal muito grande, né? Quando a mulher está grávida, o corpo... Seria uma depressão também com um período definido. Definido, né? A depressão pós-parto, a gente considerava antigamente que ela deveria começar em até um mês após o parto, os sintomas, mas hoje se considera aí que até 6 meses após o parto, a depressão que aparece, ela é considerada uma depressão pós-parto. E ela tem esse fator hormonal, e toda a pressão que envolve ser mãe, porque todo mundo tem aquela imagem, ser mãe é muito bom, é muito lindo, ter o filho é uma bênção, e é mesmo, mas ninguém pensa nas mudanças que aquilo provoca na vida da mulher, a insegurança, o medo e toda uma certa sobrecarga que a criança traz dentro do lar. Então, as causas, elas podem ser inúmeras ou causas. Pode até nem ser identificada, né, pelo paciente. Muito bom, daqui a pouco a gente continua essa conversa com o Dr. Ismael Sobrinho. Também temos as nossas receitas de hoje, gente. Já vou então anunciar. Nós vamos ter uma salada e vamos ter também uma dica de sobremesa para você, Adriane, que vai preparar para nós daqui a pouquinho aqui no Manhã Viva. Aguardo a sua participação. Quero mandar um beijo aqui já para a Vera Correia, participando pelo Facebook do Manhã Viva. Também o José Carlos Pinheiro, a Cláudia Cardoso. Parabéns pelo programa, tá muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse amor que não finda. Estamos de volta, Manhã Viva de hoje. Gente, começando o mês de agosto, também a gente não pode deixar de lembrar que é um mês vocacional, né? Então também já esse convite, esse apelo para você que se sente incomodado a dar uma resposta a Deus mais concreta, mais intensa, quem sabe entregar sua vida toda, tomar essa decisão de se doar inteiramente pela evangelização, pelo anúncio do Evangelho. E aí são tantas as formas que a igreja nos apresenta, você que se sente chamado, por exemplo, a ser padre, a ser um sacerdote da igreja, ou a também fazer a experiência de uma vida religiosa, as freiras, ou ser um missionário, como nós da Canção Nova, né, que também entregamos a nossa vida inteiramente pela evangelização de várias formas. E eu não sei onde que Deus te chama, mas é interessante que você descobrir esse mês, é bem favorável para a gente também refletir sobre isso e até se decidir sobre isso. Eu lembro que o mês que eu escrevi minha carta para fazer o caminho vocacional, a minha decisão foi exatamente nesse mês de agosto, há mais de 10 anos atrás. Graças a Deus, sou muito feliz, muito realizada naquilo que Deus me pede, mas são diversas as formas de nós respondermos a nossa vocação, que a vocação também entra no nosso âmbito profissional. Aqui está a Adriane conosco, que é fonoaudióloga e trabalha com culinária, por prazer, por vocação, né, Adri? Com certeza. A culinária é uma profissão que é muito gratificante também, né?
porque você tem sempre o início, meio e fim. Você começa na seleção dos ingredientes, na compra, ou você mesmo planta uma hortinha. E aí depois você ainda oferece para a pessoa um alimento. Porque você, ou você realiza, mesmo, né? Você tem ali o produto daquilo que você faz. E isso é muito bom para a pessoa, né? Se sentir realizada. Maravilha. Quem gosta, né? Tá aí. Gente, quero também agradecer a todas as pessoas que ajudam a Canção Nova evangelizar, porque para a gente manter toda essa obra de evangelização, a televisão continuar no ar, a gente conta com a ajuda de pessoas que amam, acreditam e experimentam Deus também através dessa obra. E nesse mês de julho nós chegamos aos 68% dos nossos 100% para manter toda a obra Canção Nova. Então a gente estende nossas mãos para que nesse mês de agosto, contando com a sua ajuda, com a sua doação, a gente possa chegar aos 100% de evangelização. Daqui a pouquinho a gente mostra ali uns produtos de evangelização da Canção Nova, que tem também livro, inclusive, falando sobre depressão, e tem um livro do Dr. Ismael Sobrinho, que está aqui conosco hoje na entrevista, e ele também tem um livro sobre depressão, tem outros livros com esse tema também no site da Canção Nova, loja.cançãonova.com. E por falar da loja Canção Nova, gente, aqui em Belo Horizonte, a nossa loja Canção Nova mudou de endereço. A loja que estava lá na Avenida Amazonas, no centro, não está mais, viu, gente? Agora a loja muda para cá, para a Casa de Missão da Canção Nova, tudo junto agora, aqui no mesmo espaço onde tem a TV, onde fazemos o programa Manhã Viva, onde realizamos os eventos. Esse final de semana tem evento aqui, começa sexta-feira à noite. O Fábio Lira, da comunidade Canção Nova, vai estar conosco no Experiência de Avivamento. Então vem para cá você, sábado, a partir de 1h30 da tarde, domingo o dia todo. E a loja Canção Nova, então, volta a funcionar aqui da Avenida Isabel Bueno, 400, onde fica todo o complexo da Canção Nova, nossa casa de evangelização aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Então, a partir de sexta-feira, com o encontro, a Experiência do Avivamento, a gente também reinaugura a casa nesse novo endereço, a loja Canção Nova. Aqui tudo junto para facilitar para você que ama e que vem aqui na Canção Nova. Vamos começar a nossa receitinha, Dri? Vamos sim. Primeira salada, né? Então, hoje nós vamos fazer uma salada bem saudável de couve-flor. A gente não está muito habituado porque a gente vai fazer a couve-flor crua. Então é muito importante a gente higienizar bem essa couve-flor, né? Colocar ela de molho, com vinagre ou com os produtos próprios para higienização. Depois enxágua e vai estar ok. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar aqui. Você pode cortar as florzinhas mesmo, bem pequenininha. Ah, é? É. Olha, bem picadinho. Então. É. Fica uma delícia essa salada, quanto muito de couve saborosa. Flor que precisa? Olha, você usa, vai depender da quantidade. Aqui eu coloquei meia cabeça, tá? Vou colocar aqui. Então pica couve. Aqui você também já picou o que? Salsinha? Salsinha. Olha, essa receita original a gente usa a couve-flor, salsinha e romã. Só que tá muito difícil para achar, eu hoje você adaptou. Inovei. Vou colocar um tomate picado, milho verde, maionese, limão e um temperinho. Então tudo isso aqui você vai usar. Então, gente, olha só, para fazer essa salada especial da Dri de couve-flor, você vai precisar do couve-flor, claro, né? Também a salsinha, então, picadinha. Aí aqui, ó, ela já tá com os ingredientes. Um tomate picadinho, também milho verde. Aqui é maionese. Maionese. Se você puder usar a maionese light, melhor, né? Melhor. Se quiser fazer um molho com iogurte, também fica uma delícia. Legal. É. O limão, o suco de limão. E mais um temperinho especial que ela vai pôr com ervas. Esse tempero é o seguinte, na verdade é um sal de ervas. É só pra gente diminuir o uso de sódio, né? Você coloca uma xícara de sal grosso ou sal marinho para uma xícara de ervas e bate no liquidificador. E você tem o sal de ervas, que maravilha. Que aí você já reduz 50% o uso de sal. Ótimo. Né? Dri, enquanto você vai fazendo a receita, a gente vai olhando aqui. Eu queria chamar o doutor Ismael para cá. Vem para cá, doutor, que a gente fica todo mundo junto, melhor, né? Doutor Ismael, eu falei do seu livro, né? Anunciei que o senhor tem um livro ali, a gente já mostrou também, sobre depressão. Por que escrever um livro com esse tema, né? Como foi o apelo, a inspiração que o senhor teve e como esse livro também tem contribuído para os seus pacientes, por exemplo? Eu resolvi escrever o livro um pouco, muito em função da nossa conversa inicial, do preconceito que existe em relação à doença. Há pessoas que
creem que a depressão é apenas uma doença biológica e não usam os recursos emocionais e usam a fé como um instrumento de cura. Então eu escrevi o livro para esse grupo porque eu creio que a relação com Deus, ela também ela é capaz de curar a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E, por outro lado, o livro também ele é uma tentativa de quebrar os preconceitos nas pessoas que têm a fé mais ativa e, como nós colocamos no início, que acham que, por serem pessoas religiosas ou que busquem a Deus, que elas não precisem de ajuda médica. Então, independente do livro, eu creio que o tratamento da depressão ele tem que ser um tratamento multifatorial. Ele tem que envolver, sim, medicamentos, ele tem que envolver psicoterapia, suporte familiar, mas nós temos um recurso que é a fé, que é a relação com Deus por meio de Jesus Cristo, que ela realmente nos capacita, ela nos transforma por dentro. Então, esse equilíbrio, eu acho que, infelizmente, ele foi se perdido. Então, acho que quem nos assiste deve sempre tentar vencer essas barreiras e buscar esse tratamento mais integral, né, que envolve, inclusive, alimentação, né, exercício físico e todos esses recursos que a gente tem. Aqui também a gente vê uma atividade que contribuiria num tratamento de depressão, doutor Ismael, por exemplo, fazer receita, quem gosta, né, da cozinha, da culinária, que é uma atividade prática, de repente ajuda a pessoa. É muito interessante essa relação da alimentação e da saúde mental. Primeiro que a alimentação ela pode ser um hobby altamente terapêutico. E hoje há pessoas, por exemplo, que eu atendo que têm depressão, que vão para grupos de culinária para cozinhar juntos e isso tem um efeito de tratamento enorme. E da mesma forma, há alimentos que eles podem ajudar a pessoa que tem depressão. Não é que a gente vai tratar a depressão com alimentos, mas nós temos alimentos que são muito ricos para o cérebro. E uma das coisas que a pessoa que tem depressão tem normalmente é que ela se alimenta mal. Então, durante o tratamento, se ela mudar os hábitos alimentares, e tem alguns alimentos que são melhores para isso, ela realmente pode ter um sucesso maior de longo prazo. Comer bem é saúde, né? Para o corpo, para a alma e para todos. Então, realmente, a gente tem que fazer essa gestão de hábitos, que é uma coisa difícil, mas é uma coisa super importante. Adriane, vocês também dão aula, dão cursos lá na Cozinha Vitrine. Tem casos de pessoas, por exemplo, que, assim, na cozinha, fazendo uma receita, também ajuda a superar um processo depressivo? Com certeza. Quando você faz a sua própria alimentação, você automaticamente vai estar alimentando melhor, porque você vai escolher melhor os alimentos, igual a gente tem vários tipos de alimentos. Eu já li sobre o grão de bico, que dizem que é um antidepressivo natural, né? Lógico que você tem que ter todo um acompanhamento pelo médico, né? E tal, mas se você alimentar bem, ingerir bastante líquidos, igual, por exemplo, essa salada é bem rica, eu já até comecei que eu misturei a couve-flor crua, milho verde, o tomate. Agora eu vou colocar um pouquinho de maionese. Quem quiser pode substituir por um iogurte sem açúcar, um pouquinho de limão. Esse couve, ela tá crua mesmo? Tá crua, você vai ver que fica muito bom. Sério, que legal. Fica uma delícia. Eu acredito que fica mais gostoso do que cozido, mais gostoso do que cozido. Eu tô apaixonada com essa salada, tenho feito cada vez mais. Criança também gosta porque ela fica bem crocante. Fica muito bom. Então, assim, para criançada também a gente vê muito, assim, às vezes tem crianças, né, com dificuldade ou depressão e como que envolver a família, os pais, para preparar a refeição, como que ajuda. Porque a depressão também, às vezes, a pessoa ou come muito ou come pouco, né? E é bom ter o equilíbrio. Olha só, tem uma participação aqui, doutor Ismael, da Cariza. Ela diz: parabéns pelo tema de hoje. Eu estou em tratamento de depressão há 3 anos. E é muito difícil reconhecer e buscar ajuda, mas o mais difícil são os comentários das pessoas que não entendem do assunto e nos culpam pelo estado em que estamos. Pergunto sempre ao meu psiquiatra quando ficarei boa. Então, acho que aqui ela traz várias coisas, né? Primeiro, a questão da iniciativa de buscar ajuda, quando a pessoa, né, como identificar, como o senhor trouxe no bloco anterior, quando essa tristeza ou esses sintomas vão se estendendo por muito tempo. Então, essa iniciativa, essa atitude de buscar ajuda, e também das pessoas em volta ajudarem nesse processo, e também dessa compreensão de todos nós para lidar com, não só quando a gente está sofrendo disso, mas quando o outro também está vivendo um quadro desse jeito, né?
quem nos assiste tem que tomar um cuidado, porque a pessoa que tem depressão, normalmente ela sabe o que tem que fazer, ela não tem forças para fazer. Então, frases do tipo, você tem que reagir, você não tem problema, você tem que sair disso sozinha, é pecado tomar remédio, você não deve consultar com um médico, psiquiatra é coisa de louco, ou seja, essas frases, elas apenas podem contribuir para piorar o estado emocional da pessoa com depressão. Há algumas fases do tratamento que a gente pode falar depois, mas a conscientização da família ela é importante nesses dois momentos. Primeiro, nessa fase inicial, onde a pessoa mesmo não percebe que tem depressão. Às vezes ela vai se isolando, ela não quer sair de casa, ela passa a não comer, ela passa a não ficar mais deitada. E aí é um momento da família, porque o próprio doente ele não percebe que ele precisa de ajuda. Aí a família tem que conscientizar e levar essa pessoa profissional. E no segundo momento, a família ela não deve ver o tratamento, buscar uma ajuda médica, psicológica, como preconceitos. É incrível como que as pessoas hoje, elas não têm preconceito de inúmeras especialidades médicas, mas têm o preconceito de buscar ajuda com o psiquiatra ou com o psicólogo. Então, são áreas da ciência, a psicologia, a psiquiatria, que são iguais a todas as áreas da ciência. Nós não dizemos para alguém que tem pressão alta que é falta de fé ou que ela está com manha. Nós orientamos essa pessoa a buscar uma ajuda profissional. A depressão a gente deve lidar assim como a gente lida com a diabetes, com a pressão alta, com a gastrite, com a dor na coluna, com o problema nos olhos. É mais uma doença. Legal. E é muito importante isso também, de todos nós nos conscientizarmos e nos ajudarmos, tanto a pessoa que sofre como a pessoa que está em volta, né? Porque os dois sofrem, né? E é difícil para todo mundo, mas essa ajuda mútua vai então contribuir bastante. E aquilo que o senhor trouxe, as diferentes áreas de ajuda, tanto espiritual como profissional, né? O médico, acho que tudo junto vai contribuir para que o negócio aconteça, tenha eficácia, cura, e o resultado muito melhor, né? Inclusive com alimentos, né? Igual eu coloquei castanhas que tem muito selênio, que tem alimentos que são bons para o cérebro, alimentos que são ricos em ômega 3, também tem um efeito protetor, então peixe, é muito importante comer, e vários tipos de proteínas, carnes magras que vão, por exemplo, aumentar o triptofano, que é uma substância importantíssima para o cérebro, que ele ajuda na fábrica da serotonina. Então, é esse equilíbrio, né? Viver bem, o que é difícil às vezes para quem tem depressão, mas à medida que há uma melhora, readaptar todo o contexto, né? Para que a gente possa viver bem e saudável. Então tá aí, gente. Vamos então fazer essa receita. Já tem uma dica aí dessa saladinha especial que eu já tô doida para experimentar para você e também a gente se ajudar, né? Quero mandar um abraço para quem tá aqui conosco no Facebook do Meia Viva, a Karina Lima, a Elisângela Humor Essencial. Ansiosa pela próxima receita já, viu, Dri? Próximo bloco tem mais, gente. Tem sobremesa para você. Também a Silvestre da Cruz, parabéns por ajudarem tantas pessoas com essas informações. O Peta Silva Aguinaldo, aqui de Belo Horizonte, parabéns pelo programa, está excelente também. E o Ednilson, lá de Sabará, que sempre participa também, está aqui conosco, família Canção Nova. Vou experimentar a receita. Essa flor é comestível, Eu Dri? coloquei uma flor comestível, porque eu acho que é importante a gente dar cor, né? Que flor que é essa? Alimentos. Eu vou experimentar com a flor. Ela chama rosa mesmo. Essa aqui é quando a gente... comestível. A gente briga, né? Você come flor, a pessoa é tão boazinha, tão meiguinha, que come flor. Então, literalmente, agora eu vou comer a flor. Então. Que flor que é essa? Tem nome, Ela assim? tem o nome, rosa roulette. Eu nunca vi, não, essa flor comestível, não. Vamos ver, né? Nossa, gente, mais gostoso a couve assim do que a cozida. Não é? Imaginei. Fica crocante. Delícia. E a couve-flor é bem rica em vitamina C. Eu estava lendo que ela tem 60% de vitamina C que a gente precisa por dia. Então, a gente às vezes só pensa na laranja, no limão, né? Tem muitos alimentos que a gente consegue a vitamina C. Maravilhoso. Tá aí a dica para você, então, dessa salada de couve. Muito boa, super fácil indico. de fazer, Fácil de fazer, rapidinho Todo aqui. mundo pode fazer. Enquanto a gente trocou duas ideias, né, doutor Ismael? Tava pronta a receita. É só picar, higienizar direitinho. Muito rápido. Maravilha. Então, a Adri vai preparar agora um pratinho também pro doutor Ismael. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem receita de sobremesa ainda no programa de hoje. Até já. Estamos de volta, gente. Quero aqui
De novo, mandar um abraço para as pessoas que estão conosco no Facebook do Manhã Viva. Você que nos acompanha pode também deixar sua mensagem, sua participação aí facinho. facebook.com/Manhã Viva é o nosso endereço. Também no Twitter nós temos @Manhã Viva, no Instagram. Você pode participar de todas as redes sociais que a gente está sempre ligadinho com você. Maria do Carmo, um abraço para você. Lins da Costa, parabéns pelo programa, bom dia. Também Lute Renato, vocês são uma bênção e como ajuda o nosso dia a dia. Ela é de Goiás, de Itumbiara. Também Ana Maria Machado, bom dia, estou amando a receita, vou fazer agora pro almoço, só não tem a flor comestível. Aqui foi um capricho do Manhã Viva, né? Mas você pode fazer sem a flor, que vai ficar boa do mesmo jeito. Também a Cláudia Cardoso, parabéns pelo programa, tá muito bom. A Alessandra Ribeiro, ela diz, o tema do programa de hoje está interessante. Eu estou passando por esse problema após perder o meu pai em 2014, então tem 2 anos também. Minha mãe em março deste ano, embora desde nova já tive outras crises, estou no acompanhamento médico, mas ainda estou procurando resultado. Parabéns, tem me ajudado. É interessante a gente falar disso, porque acho que a perda de pessoas, né, perder pai, mãe, ente querido, também afeta bastante. A gente está vivendo um momento no país muito difícil, de desemprego em alta, de vários problemas sociais, e tem alguns gatilhos que são comuns. Por exemplo, a perda de um ente querido, o diagnóstico de uma doença grave, um familiar com câncer, alguma doença grave pode ser um gatilho, perder um emprego, ter algum tipo de frustração amorosa. A gente vê muitos adolescentes hoje que, infelizmente, estão muito incapacitados de lidar com a perda, com a frustração, e às vezes rompem um relacionamento amoroso, aquilo desencadeia a depressão. Então, esses realmente são gatilhos. Um momento desse, assim, um momento, né, de dor, mas, né, uma situação mais grave, pode ser um momento de muito crescimento, de muito amadurecimento. Sim. Também, né, doutor Ismael, por outro lado. Porque eu digo porque eu já passei por isso na minha adolescência, com 13 anos perdi minha avó, que era uma mãe para mim. A gente tinha ligação muito forte. Depois meu irmão foi assassinado, eu era adolescente também ainda. Então, foram momentos assim chocantes, situações muito trágicas, mas que ao invés de deprimir, de abalar, eu acho que foi um tempo de crescimento, de amadurecimento da fé. Então acho que tem as duas linhas, né? Tem. A Bíblia diz que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança experiência. Então quando nós queremos tamponar essas perdas, esses sofrimentos apenas com medicamentos, ou seja, quando nós queremos apenas esconder as coisas debaixo do tapete, nós não crescemos como pessoas, né? Se nós formos ver biblicamente, o aperfeiçoamento espiritual nosso, ele vem muito mais com a dor, com o sofrimento, do que com os sucessos e do que com as bênçãos que nós conquistamos em Deus. Então, principalmente o cristão, né, que é o público que nos assiste, a gente tem que realmente ver que Deus permite com que as pessoas passem por momentos de dor, de angústias e de perdas por os seus caminhos, que nem sempre vão ser facilmente compreensíveis, mas também para que a gente possa não só crescer como pessoas, mas para ajudar no futuro outras pessoas. É incrível que, como pessoas que passaram por depressão, elas se tornam depois agentes de cura, são bons conselheiros em suas igrejas, exercem relação de ajuda, e por não terem mais o preconceito, elas são muito sensíveis a escutar a dor do outro, que é uma coisa que quem tem depressão reclama muito. Bacana. Inclusive, falando disso, de pessoas que já superaram, que hoje são agentes de transformação, também a Érica Lauter, né, que a gente chama assim mais fácil, o sobrenome dela é difícil. A Érica é amiga da Canção Nova, já esteve aqui no Manhã Viva, não falando sobre depressão, mas ela também viveu um quadro de depressão e testemunhou na Canção Nova muitas vezes também a experiência que ela viveu. Ela partilha aqui, excelente o tema de hoje, eu tive depressão, parecia que eu era louca, escutava vozes, só pensava em morrer, uma tristeza, um vazio enorme. Nada estava bom, perdi vontade de comer, de dormir, não tinha ânimo para nada. E a fé, associada à ajuda médica, me salvaram. A TV Canção Nova foi fundamental também na minha cura. Então tá aqui um testemunho concreto. Uma vida equilibrada. Eu acho importante ela colocar isso, porque não tenha medo de tomar medicamentos. Os medicamentos são úteis, são importantes. Porque às vezes quem está vivendo pensa assim, que não, mas não foi do jeito que eu tô. Então essas coisas fortes mesmo, que passam. E ter esse equilíbrio, quando a gente fala de buscar a ajuda médica, o médico ele não vai interferir na sua fé, na sua busca com Deus, nas suas orações. E da mesma forma, orar, pedir a Deus que Ele intervenha, que o Espírito Santo possa trabalhar no coração, isso também não quer dizer que você não precise de usar medicamento.
a gente tem que ter esse equilíbrio de que a medicina, o médico, o psicólogo, ele também é um instrumento de Deus para ajudar a gente na condução de um tratamento. Mas sempre manter isso, o foco, mesmo que haja um pouquinho de energia, que nas orações diárias as pessoas peçam somente que o Espírito Santo, que Jesus possa fazer cura de feridas emocionais que às vezes estão aqui dentro e que ele pode e é capaz de intervir e de curar. Nós temos, e aqui no canal você tem o testemunho da Eri, quantas pessoas que por meio da relação com Deus, por meio de Jesus Cristo, conseguiu, com a ação de Deus, ter uma cura desses traumas emocionais. Ismael, e também é interessante o senhor falar que tem casos de quadros depressivos que não precisam entrar com medicação. Sim. E outros precisam. Isso é realmente relativo? As depressões leves, nem sempre elas vão precisar de medicação. Há quadros depressivos leves que, com um bom suporte psicológico, social e com psicoterapia, podem remitir totalmente sem a necessidade de medicação. Agora, é importante deixar claro que quando a depressão está interferindo no dia a dia, a pessoa está tendo baixa de produtividade no trabalho, ou uma produtividade ruim na sua vida social, esses casos sim precisam de tratamento médico. Então, é sempre bom procurar um profissional para que ele avalie se há a possibilidade ou não de seguir só sem medicação. Bacana. Vamos aqui para a nossa próxima receita, então. Agora uma sobremesa, Adriane, o que é que você vai fazer? Nós vamos fazer uma sobremesa saudável, que o abacate ele é ótimo, porque ele é muito rico. Qual o nome dessa sobremesa? Mousse de cacau. Mousse de no cacau, final você então, nem com vai abacate. ver que tem Vamos abacate. passar os ingredientes certinho, porque às vezes as pessoas pedem a sequência. Eu não consegui anotar. Então, assim, mousse de cacau com abacate. A gente vai usar o quê? Um abacate? Meio. Vamos usar agora meio abacate, 100 ml de suco de laranja. Ok, meio abacate, 100 ml de suco de laranja, no liquidificador. 2 colheres de cacau, né, que é o chocolate sem açúcar. Cacau em pó. Ok. E às vezes dá aquela vontade de comer um doce, então, né? O abacate vai ser a massa. Vai ser tipo vai a substituir consistência. o creme de leite. Aqui a gente aqui não vai ter tempo, mas vai ficar legal também. Bom, então tá aí, gente, hoje um mousse de cacau com abacate. Na depressão é importante a pessoa dormir bem, né? O abacate ajuda no sono também. É importante atividade física, né? E uma boa alimentação, né? Isso tudo vai ajudar a pessoa. Olha só, gente, que delícia. Fica com uma consistência de chocolate mesmo. Bacana. Você nem acredita que tem abacate aqui. Que maravilha. Dá água na boca. Isso, faz 2, Bi, porque aí eu experimento e o doutor Ismael também. E colocar então, na geladeira. Mais uma dica para você que está em casa, a salada, que dá tempo de fazer para o almoço. Também, se tiver um abacate aí, se você tiver os ingredientes. Já dá para fazer, porque é super cacau fácil. Em pó. Quem pode também pode fazer com Nescau, né? Pode, já fica aí o açúcar, não coloca o açúcar, aí já tá? fica o açúcar e o chocolate tudo junto, para quem pode doce, pode né? Colocar. Nós vamos colocar aqui também moranguinho. Gente, enquanto a Adri vai cortando ali o moranguinho para acrescentar, quero mandar um abraço aqui para Maria, que participa de Santa Cruz do Capibaribe, lá em Pernambuco. Também a Maria Regina assistindo o programa. Manda um abraço para sua arrecadadora. Deus lhe pague por você ajudar a Canção Nova, fazer essa ação tão concreta, né? De pegar, recolher as doações de outras pessoas aí em sua volta e fazer esse algo a mais.
de maneira tão generosa. Deus lhe pague. Também a Luciane Cristine, de Mogi das Cruzes, ela vai partilhando que ela também teve depressão e ela vai contando como que ela viveu essa experiência do tratamento. A Cátia Palmeira assistindo o programa também de São Paulo. Gente, de todos os lugares do Brasil, um abraço para as nossas regiões. Tem Canção Nova em muitos estados, viu, gente? Então, se você tem a oportunidade também de ir até a Canção Nova, de participar dos nossos encontros, de também adquirir os nossos produtos de evangelização, é uma forma da gente também estar se abastecendo espiritualmente, se fortalecendo para a gente até evitar de entrar num quadro assim, né, doutor? Quando a gente está bem conosco mesmo, está bem com Deus, com certeza é mais difícil da gente ser acometido por algo. É interessante que todos os estudos hoje mostram que as pessoas que têm uma espiritualidade saudável, elas têm uma recuperação melhor de depressão e elas têm menos chance de desencadear a depressão. Então, realmente fica a dica, a gente alimentar a alma com coisas boas vai ser terapêutico para qualquer pessoa. E hoje, infelizmente, a gente só intoxicando muito a nossa alma com notícias ruins, com coisas que envolvem somente tragédias, e nós esquecemos de ver na fé um mecanismo de nos dar forças para seguir em frente. Bacana, muito interessante. Gente, deixa a dica também, Eucaristia Diária, se você tem a oportunidade de ir para a Santa Missa todos os dias, você está ali recebendo Jesus, então imagine, né? Quanta cura a gente recebe, quanta graça a gente tem a oportunidade de receber o próprio Senhor através da Eucaristia. Então, se você tem a oportunidade, não perde tempo de ir para a missa, de comungar, né? De viver essa experiência de fé também tão concreta, a palavra de Deus que a gente tem acessível quando a gente quer. Então, todos os momentos a gente pode também buscar essas ajudas que vão contribuindo, favorecendo também, independente de quadro de depressão, de saúde, né? Isso aí é para o nosso bem-estar mesmo, para a nossa santificação. Agora a gente vai experimentar aqui a receitinha. Eu vou dar a mais bonita aqui para o doutor Ismael, né? Nessa taça chique. E a Adriane ainda colocou uns morangos para ficar mais incrementada, hein, Adriane? Pode colocar um hortelã também para complementar o enfeite ali, Essa receita é sua? Essa receita eu já faço há bem tempo, porque eu gosto muito de abacate. Mas você pode perceber que não vai aparecer tanto abacate, né? E aí, se deixar na geladeira, ela vai ficar Nem mais... dá pra perceber que tem abacate. Gente, dá pra fazer pra maravilhoso. visita e falar só que é uma mousse de cacau. Delícia! Afasta a depressão, tá tão bom que não tem nem como ficar 3 dias depois de comer. E saudável, É o né? Você tá contrário, né, comendo doutor uma Ismael? fruta. A gente fica alegre, feliz, disposto. É isso aí. Mas o cacau tem esse efeito da energia, né? O abacate também Isso, é. um Mas, ótimo eu queria alimento. fazer mais uma pergunta pra gente encerrar esse momento com o senhor. Em relação às idades, né? Pode qualquer pessoa ter depressão, independente de ser criança, de ser adolescente, de ser idoso? Existe Sim. uma idade que tem uma propensão maior ou não? Essa pergunta é interessante porque a depressão, em média, ela atinge mais pessoas de meia idade. Mas a gente tem uma epidemia de depressão na infância que não é diagnosticada, crianças e adolescentes com depressão, que os pais acham que é porque a criança é rebelde ou que ela está com manha. Criança pequenininha, por exemplo, tem muitos sintomas físicos, às vezes queixar sempre de uma dor, às vezes dificuldades de dormir podem ser sintomas de depressão. E uma outra população onde não se fala em depressão são os idosos, porque quando nós temos um idoso na família que entra em depressão, as pessoas confundem muito, é porque ele está velho, é da velhice mesmo, a velhice vai ficar meio triste, a gente associa muito, e no nosso país ainda tem isso, a velhice como uma era não produtiva. Isso é uma grande mentira. Então, o vovô, a vovó, o pai e a mãe, que de repente fica mais prostrado, que não quer visitar mais, que não quer ver os netos, que está sem energia, tem que realmente buscar uma ajuda profissional, porque isso vai ser muito importante. Então, gente, todos nós estamos sujeitos, né? E todos nós devemos, então, nos cuidar. Adri, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Cozinha Vitrine é o endereço. Quem tem a Belo Isso. Horizonte, quem é daqui da região, também pode conhecer o espaço de vocês? Com certeza. Lá nós estamos na Feira dos Produtores, a gente dá aula de culinária, a gente ensina as pessoas a fazerem uma escolha correta dos alimentos e fazemos as dietas personalizadas também. Olha que entrega maravilha. prontinho para quem não gosta de cozinhar. E tudo saudável, né? É. Tudo bem cuidado, muito bom. aí. Cozinha Vitrine, então, também aí na internet você pode conhecer o espaço, o trabalho da Adriane Victor e também do Felipe Leroy, que Isso. é a dupla, né, dos dois. O Felipe também já esteve aqui. Doutor Ismael, muito obrigada agradeço. pela sua presença, toda colaboração desse conteúdo para Sim. todos que nos acompanham. Eu espero que tenha as informações, possa contribuir para realmente as pessoas se moverem para sair da depressão. A depressão é uma doença, mas a gente não precisa de ficar e permanecer nela.
Muito bom. Gente, pra gente finalizar, como eu disse, aqui estão os produtos de evangelização da Canção Nova, livro, CD, de dica para você, para te ajudar também a se fortalecer na fé, a ter mais ânimo, a ter mais prazer na vida. Então, a nossa espiritualidade contribui demais. Tá aqui o livro novo do Emanuel Stênio, Transforme Sua Luta em Festa, um tema bem propício. Também esse CD da Rogerinha Moreira, da Canção Nova, CD Parresia, com músicas maravilhosas, que realmente nos animam, nos alimentam. O livro do Márcio Mendes, Como Se Dar Bem com Quem Você Quer Bem, amar e conviver bem com aqueles que já estão, né, na nossa vida, já fazem parte ali do nosso dia a dia. E o livro do Padre Joãozinho, Os 5 Segredos do Amor. Então, aqui são alguns dos produtos de evangelização, tem um monte aí à sua disposição. Quero agradecer também a Laversa, que também cede essas semijoias que eu uso aqui no programa, esses anéis, essa pulseirinha, o brinco. Todos esses acessórios que eu uso são da Laversa. Você que nos acompanha pode, por exemplo, revender também essas peças aí onde você estiver ou adquirir. Tem de todos os níveis, viu, gente? Tem coisas mais chiques para quem gosta de joia, então tem num preço mais barato. Tem também coisas mais acessíveis, peças para quem usa bijuteria, vai usar então uma semijoia, coisa melhor. Então, semijoia da Laversa aí à sua disposição. E essa roupa, esse look que eu estou usando é da loja Campanário. Quem é de BH e região fica no bairro do Calafate, Rua Fausto Alvim 103, Calafate, aqui em BH. O programa fica por aqui. Deus abençoe você e amanhã nós estamos de volta. A gente se encontra nas redes sociais. Manhã Viva aí, gente, na internet. Deus abençoe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!